um pastor. Ou alguém olhava para mim e desejava a minha morte. Por que não morre essa coisa ruim? Porque esse perturbado, Deus não leva ele logo. Querido, os pensamentos de Deus não são os nossos. Quando você está olhando para alguém e amaldiçoando, Deus lá da eternidade está tendo outro pensamento. Verdade. Quando você está desejando a morte, Deus está desejando que ele seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Você entende isso? O nosso pensamento é uma coisa, mas o de Deus é outra. Verdade. Essa mulher aqui, ela está na casa dela. De repente, Jane, cuidando dos afazeres, porque as mulheres estão sempre fazendo alguma tarefa do lar. Não é isso? As mulheres casadas, ou estão cuidando da louça, lavando roupa, limpando a casa, ou preparando ali a janta, ou o almoço do marido, enfim, alguma coisa ela deve estar fazendo. Porque a mulher, a dona de casa, tem que sempre estar se ocupando com alguma coisa. Algumas. Tem outras que Jeová precisa dar uma sacudida, dar despertada de casa e cuidar das coisas. Mas existem mulheres e mulheres. Existem aquela que edifica a sua própria casa. Existe aquela que destrói. Agora, quem destrói a sua própria casa é tola. É a Bíblia que diz isso, hein, irmãs? Não sou eu, é a Bíblia. Estou só repetindo. Porque isso está em provérbio. Que a sábia, ela faz o quê? E a tola? Você está entendendo? Então tem vários tipos de mulheres. Essa mulher, ela deveria estar cuidando da sua casa, fazendo as suas tarefas. Quando de repente ela está na porta de casa ou na janela de casa, eu não sei, porque eu não tenho isso daqui detalhado, mas eu estou tentando aqui imaginar mais ou menos a cena. Porque nós lemos a Bíblia e ela é de uma forma bem resumida, né? A Bíblia é assim, ela é igual o culto, né? O pregador começa às 9, tem que terminar às 9h30. Então a Bíblia é bem resumida para ir rápido, né? Mas para entender é necessário ler muitos livros, muitos capítulos dela, para associar uma mensagem com a outra, para poder entender o porquê isso está acontecendo. Vamos lá, essa mulher está na porta de casa ou na sua janela. E de repente ela está observando e vendo quem passando? Um homem. Ela não sabia o nome desse homem. Esse homem, ele tem uma missão. E a missão dele é trazer a cura e a restauração entre Israel e Judá. Porque depois da morte de Salomão, o reino ficou meio bagunçado, ficou dividido. O reino do sul e o reino do norte estava meio atrapalhado. Enfim, Josafá fez aliança com Acabe. O filho de Josafá casou com uma filha de Acabe, Jezabel. Ou seja, a descendência de Davi começa a ter uma caminhada meio esquisita, a ponto de deixar Deus preocupado. E aí Deus faz o quê? Levanta profeta. Levantou o profeta Elias. Aí Elias vai lá para Israel, aonde ele vence 400 profetas de Baal. Ele teve toda a sua caminhada, toda a sua história como profeta, dando ouvido a Deus, porque profeta e homem de Deus, ele não dá ouvido a homem, ele dá ouvido a Deus. Porque quando ele dá ouvido ao homem, ele faz tudo errado. Ele perde o foco, perde a visão, desvia, sai dos caminhos do Senhor, muda de igreja mais de 200 vezes. Por quê? Porque o foco dele está na pessoa errada. Não está em Deus, porque quando o foco está em Deus, está acontecendo um monte de coisa errada, aí Deus está falando no ouvido do profeta. Profeta, profetiza, diga assim, assim diz o Senhor. Aí o profeta dá lugar. O profeta fala aquilo que Deus está mandando. Vocês estão me ouvindo, querido? Está todo mundo prestando atenção? Então dá um glória a Deus aí, por gentileza. Glória a Deus. Muito fraco, mais forte. Glória a Deus. Mais orquestrado, querido, vai. Glória a Deus. É o final melhor. Glória a Deus, aleluia.
Elias vai para Querite. Elias ouve a Deus e ele vai para Querite. Aí ele chega em Querite, não está chovendo, é uma seca terrível, mas lá em Querite tinha um rio. Um rio que, por causa da seca, ele reduziu, ele diminuiu e ele se tornou um filete. Você sabe o que é um filete? É uma gotinha de água escorrendo onde era um rio. E daquela gotinha de água que escorria, é daquilo que o profeta Elias bebia. Ele poderia reclamar e dizer assim: Senhor, eu sou profeta, eu não sou prova na terra, eu sou profeta. O Senhor me escolheu, o Senhor falou que eu usar minha vida, eu não tenho usado. O Senhor fez eu ir lá a Acabe e dizer para ele: conforme a minha palavra não vai chover. Eu disse e parou de chover, mas agora, ó, como é que está? Até eu estou padecendo necessidade, porque a água já está acabando. E quando acabar, o que será de mim? Ele poderia dizer isso que eu estou dizendo aqui, mas a Bíblia não diz que ele falou isso. Ele estava ali aguardando o comando de Deus. O profeta é assim, ele aguarda comando, ele aguarda Deus falar. Ele não fica procurando o homem para falar no seu ouvido. Ele procura Deus. E como é que procura Deus? Dobrando os joelhos e falando com ele. É assim que procura Deus. Mas tem gente que está com problema, querido, não faz isso. Gente que não está com problema, chega no outro: ô pastor, é o seguinte, eu estou com problema. Olha, um irmão se levantou contra mim lá na igreja e tal. Pastor, é o seguinte, estão querendo fazer isso comigo. Está tendo um levante, pastor. E ele é homem igualzinho a mim, a você. Ele não vai poder resolver. Mas o que ele pode fazer? Pode até te ajudar em oração. Mas você não precisa se desprender de uma coisa para procurar no homem. Você tem que se apegar àquele que vai dar resposta positiva. Vão dizer para você coisas boas, coisas certas, mas outros vão dar conselhos negativos. Por exemplo, a mulher está à beira do divórcio, aí procura uma outra e começa a contar a história que ela está vivendo, dizendo: olha, meu marido assim, e o que é que eu faço? Aí a outra, sem juízo, diz assim para ela assim: dá um pontapé nele. Ela procura outra porque não gostou muito da conversa, porque é apaixonada pelo marido. Aí a outra diz assim: se eu fosse você, eu faria o mesmo. Ele te traiu, faz também. Você está entendendo? Aí as informações vêm de vários tipos e de várias maneiras, mas todas negativas. E se ela chegar diante de Deus, o que será que Deus iria dizer a ela? Você está entendendo? Aleluia. Eu posso emitir o meu pensamento, eu posso dar alguns conselhos, mas o melhor é o de Deus. Aleluia. A melhor palavra vem de Deus. É por isso que nós temos a Escritura, porque de Gênesis a Apocalipse nós temos uma história aonde Deus mudou a vida da humanidade. Nós temos aqui uma história onde as pessoas passavam por situações difíceis e procuravam a Deus, e Deus dava a resposta. Por exemplo, o povo está no Egito, estão sendo massacrados. Antes era vida boa, sobre água fresca, comendo muito melhor, balançavam na cama da rede. E agora levantou um outro Ramsés que está sufocando o povo hebreu. E eles começaram então a clamar a Deus, porque era nesse Deus que eles acreditavam. E eles começaram a dizer: Deus, nos socorre. E por muitos anos eles ficaram pedindo a Deus. Aí Deus levantou quem para socorrer o povo? Moisés. Deus tem os seus métodos, as suas maneiras de agir. Quando você clama para a pessoa certa, aí a pessoa certa vai agir. Se eles começassem a implorar para o homem não ia conseguir fazer muita coisa, porque o homem logo desiste quando a resposta demora. Eu acho que Deus esqueceu da gente. São vários pensamentos. Agora essa mulher,
Ela vê um homem passando, não sabe o nome dele, mas sentiu e discerniu no Espírito, porque ela também era a mulher de Deus. Ela discerniu no Espírito que aquele homem é um santo homem de Deus. Essa é a expressão que ela usa. Quando nós passamos na rua, o que podemos imaginar que as pessoas estão pensando de nós? Lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. Será que é esse o pensamento? Eliseu foi visto assim. Agora eu vou explicar para você por que ele foi visto assim. Porque toda vez que ele passava por ali, a mulher sabia que aquele caminho era o caminho que trilhavam os sacerdotes. Por quê? Porque quem passa por ali está indo para Giboa, o lugar aonde vai se consagrar, o lugar aonde vai buscar a Deus, aonde vai falar com Deus. E ele estava indo exatamente para ter um momento de santidade, um momento de relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus levantou ele depois de Elias para que ele continuasse a obra que Deus queria realizar. Então ele precisa se encher, ele precisa se revestir, porque o que ele vai enfrentar aí pela frente não é fácil. Ele não vai enfrentar o mundo físico, ele vai enfrentar o mundo espiritual, ele vai enfrentar demônios, ele vai enfrentar hostes espirituais. Ele não vai enfrentar alguém que é fácil de você acabar com ela. Eu posso estar olhando aqui para o pastor Alexandre, mas se eu quiser acabar com ele, eu posso. Como? Sacando uma arma e atirando bem na sua cabeça. O que acontece? Morre na hora. Acabei com ele. Imagine comigo, não é fácil? Foi fácil. Agora, para nós acabarmos com o diabo, querido, não é com essa arma que nós vamos acabar com ele. A arma que nós vamos vencer ele é a santidade, é a vida com Deus, é a leitura da palavra. Porque a palavra, ela liberta. Aleluia. Eu tenho que ver a palavra de Deus comigo. Glória a Deus. Quando Elias disse a Acabe, ele usou essa expressão, segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. Para chegar nesse auge, é muita vida com Deus. Quando entrou no período em que a chuva haveria de vir, a Bíblia diz que ele subiu no alto cume. Para quê? Para orar. Era o costume da época, subir num lugar muito alto para falar com Deus. E ele subiu, e a Bíblia diz que ele dobrou o joelho, colocou a cara dele entre os joelhos e a testa no pó. E ali ele estava falando com Deus. Glória a Deus. Aí ele chama o seu servo e disse assim: moço, vai lá ver se tem alguma coisa. Aí tinha um pouquinho mais de morro adiante, e o moço vai caminhando, sobe lá e dá uma olhada e não vê nada. Aí ele volta, fala para o profeta que não está vendo nada. Aí eu pergunto para você: o profeta desistiu da oração? Ele continuou, e a Bíblia diz que ele fez isso por 7 vezes. Aleluia! Na 7ª vez, ele vira para o servo e diz assim: vai lá. Aí o servo sobe e chega lá em cima, e quando ele bate o olho, ele vê algo muito pequeno, e ele diz assim para o profeta: o que eu vi é tão insignificante. Por que é tão insignificante? Porque é do tamanho da palma da mão de uma pessoa, de um homem. Isso aqui, essa nuvem desse tamanho não pode causar enchente, não pode causar um toró. Isso aqui não vai inundar a terra. Aí o profeta olha e para ele diz assim: corre lá e avisa Acabe, porque está vindo aí uma grande tempestade. O profeta olha para o que é pequeno e ele vê uma coisa grande. Você está entendendo? Os olhos espirituais não veem igual os olhos carnais. Os olhos carnais estão vendo problema, mas os olhos espirituais estão vendo a resposta, solução, agir de Deus, poder de Deus. Aleluia! 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 Irmão, você coloca aqui um aparelho, isso,
fez. Mas se você colocou com algum propósito, veja com olhos espirituais e toma posse da resposta. Sai tomando posse, pega o seu pertence, tomando posse de um agir de Deus, da manifestação de Deus. É assim que funciona. O profeta não ficou triste, nossa, o tamanho da palma. Oh Jesus, oh Deus. Não. O olhar dele foi espiritual. Ele viu outra coisa. Essa mulher viu o homem passando, discerniu quem era e logo quis ser uma pessoa generosa com ele. Ela foi lá e falou com o marido: vamos construir uma casa, um quartinho, para ele se acomodar. A linguagem dela, um quartinho pequeno. Aí alguém está lendo a Bíblia e está dizendo assim: como pode? Uma mulher tão rica, em vez de fazer algo maior, quer dar conforto para o profeta e jogar ele no quartinho pequeno. Peraí, você é rica, minha querida. Imagina cá, querido. Mas como é que o profeta está olhando? Ela faz um quartinho pequeno. Quando ele está voltando da consagração, ele vai direto para o quartinho. O quartinho era pequeno, para quem está vendo ele pequeno, mas o profeta está vendo um enorme quarto. Ele entra, ele não vê nada pequeno. Os olhos do profeta vê outra coisa. Ele vê um espaço grande. Ei, você entra por essa porta, você vê uma igreja pequena, mas os olhos do profeta vê algo maior. Você não entendeu? Nós temos no Brasil milhões e milhões e milhões de pessoas, umas seguindo o Evangelho, cristãs, outras seguindo outras religiões. E no meio de toda essa massa, a Bíblia usa a seguinte expressão: quando uma, não diz 1.000, 2.000, 3.000, mas diz quando uma alma se converte ao Senhor. Quando uma alma se converte ao Senhor, a Bíblia diz que lá no céu eles fazem a maior festa por causa de uma alma. Eu fico pensando, meu Deus, por causa de uma. E se esse bilhão de vidas se converter ao Senhor, como será essa festa no céu, irmão? Como será? Eu fico imaginando, os regedores do céu não ficam com cara de estátuas, tocando seus instrumentos. Eles tocam, pulam, dançam, eles vibram, eles fazem festa. O que é festa, irmão? O que é festa, irmão? O que é festa, querido? O que é festa? Festa é barulho. Festa, querido, é você vibrar por causa de algo que está acontecendo. É uma vida racional. É festa no céu. Deixa eu voltar aqui no texto. Espírito Santo. Mas no finalzinho do meu tempo. Aleluia, Deus. Escuta. O profeta entrou na casa, ficou à vontade e sentiu o desejo no coração dele de fazer alguma coisa por aquela mulher. É aí que eu quero levar você a pensar agora. Glória a Deus. Aquela mulher está na casa dela, Jane, lavando roupa, esfregando o tanque. Aquele tempo tinha. Se não tinha tanque, tinha pedra. Ou estava lá no lago, pastor Alexandre, pegava a peça de roupa e pá, batia uma pedra. Aleluia, Deus. Terminou de lavar e ela vai para casa. Aí está as tapoeiras tudo suja. Precisa lavar as louças. Aí ela vai lavar a louça. Ei, aí Deus, querido, está lá na eternidade. E ele se dedicando. De repente, ele continua observando
observando, pastor, e ele está vendo a sunamita saindo na porta de casa e convidando o profeta para comer pão na casa dela. Aleluia. O profeta entrou e Deus continua observando. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele nos sondar é ficar te observando. Ele está observando a sunamita e de repente ela vê um momento em que ela fala com ele, vê um momento em que ela fala com o marido. Vamos fazer um quartinho para que o profeta descanse nele. Deus lá de cima viu a bondade no coração dela. Aleluia. Deus sabia a situação daquela mulher. E o que aconteceu, querido, é que o profeta, ele é um homem ligado no céu. Há uma ligação entre o profeta e o céu. Se você me perguntar como é que eu posso provar isso, que existe isso, claro que existe. Porque no dia em que Naamã foi curado da lepra, o profeta não quis nada dele, para dizer que depois eu fiquei rico e as suas culpas. Não quero nada, não. Dizer que você pagou pelo milagre, não quis. Mas Geazi quis. Quando ele deu as costas e partiu, o moço deu um jeito de livrar lá o Eliseu e foi atrás. E foi lá e pediu para que ele desse aquele ouro, aquela prata, aqueles tecidos firmes. Pegou tudo aquilo e foi embora. Eliseu não foi com ele. Eliseu ficou em casa. Presta atenção nisso, que o mundo espiritual é sério. Ele ficou em casa. Geazi chegou, guardou o que recebeu e foi até o profeta. Aí ele chega perto do profeta e o profeta faz a seguinte pergunta: onde é que você estava, Geazi? Ele disse: seu servo não foi a lugar nenhum. Aleluia. Aí sabe o que o profeta disse? Por acaso o meu espírito não foi com você até lá? Por acaso o meu espírito não viu a hora que você recebeu os tecidos de linho fino, a prata e o ouro? Olha aí, para pensar, querido, o homem de Deus, ele está lá na casinha dele, no recinto dele, não saiu. Quem saiu foi Geazi. Mas o homem tem uma fiação com o céu, que o espírito dele foi lá onde estava Geazi e viu a cena. Isso é vida com Deus. Aleluia! Quando esse homem sentiu vontade de abençoar aquela mulher, a bênção que ele queria liberar sobre a vida dela era algo que já estava permitido por Deus no céu. Aleluia! Porque quem tira a esterilidade da vida de uma pessoa é Deus. Isso já estava ligado no céu. O profeta queria abençoar e falou assim: Deus. Aí Deus foi e liberou. Já estava no plano de Deus. Porque Deus já estava observando aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está te observando aqui na terra. Deus sabe de todas as coisas. Você apenas precisa tirar as suas mãos e deixar Deus pôr dele. Porque quando Deus coloca a mão dele, tudo dá certo. Mas quando nós colocamos a nossa, está tudo errado. Já prestou atenção nisso, querido? Tudo que você com as suas mãos quer fazer dá errado, mas Deus, quando põe a mão dele, dá certo. Você entrou num lugar como esse aqui, você está vendo um homem, uma pessoa humana aqui transmitindo a palavra de Deus. Mas aqui no nosso meio, o próprio Deus se faz presente. Aleluia! Entendeu? Aqui no nosso meio, além de mim, você aqui, Deus também está nesse lugar. Por que é que Deus está nesse lugar? Porque Ele habita no meio dos louvores. Porque Ele habita no lugar onde tem pessoas que buscam Ele. A palavra do Senhor diz isso. Aonde
que tem o seu nome conhecido, todo mundo sabe quem ele é o apóstolo fulano de tal, ele é o bispo fulano de tal, ele é o pastor fulano de tal, que prega no Camboriú, as pessoas só vão se curvar. Mas esses homens aí são como eu, como você, dependem da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer nada, nada acontece. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas só aconteceu um barulho estranho naquele lugar quando veio um vento veemente impetuoso. Aí o vento veio e aquela casa estava ali. Até o momento não estava causando espanto nenhum. Mas escuta aqui, querido, quando aquele vento chegou e ele entrou naquela casa, aí começou o grande barulho. Aí começou a acontecer a presença de Deus, o Espírito Santo, é a ação do céu. Aí todo mundo foi tomado. Daqui a pouco está pessoas ali falando em um idioma que nunca falaram na sua vida, mas falaram por quê? Porque o Espírito, eles davam a cada um que falasse. O Espírito estava distribuindo. Você está entendendo? Enquanto os homens estavam reunidos, nada estava acontecendo, mas quando ele chegou, aí aconteceu. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Você quer receber uma bênção de Deus? Aleluia. Quer ser presenteado pelo céu? Como é que está o seu coração? Hã? Ela não sabia o nome de Eliseu e abençoou a vida dele. Tem gente que para abençoar a vida de um pregador, ele tem que ser renomeado. Se for um irmãozinho mais simples, as pessoas não abençoam. Eu já vi pessoas que só por causa do nome do pregador tem coragem de... Muitas pessoas já pregaram por ali, pessoas que não eram renomeadas, mas quando chegou um renomeado, a pessoa nunca fez isso na vida. Primeira vez, deu uma máquina de pipoca importada dos Estados Unidos para um... Você está entendendo? Essa mulher não. Ele não sabia o nome dele. Ela discerniu que ele era um santo homem de Deus. E o que é mais interessante, Deus não está procurando renomeados, Deus não está procurando pessoas que tenham o seu nome estampado, não. Porque essa mulher, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela, pastor? Quem sabe o nome dessa mulher? Ela era chamada de Sunamita porque morava lá em Sunem. Ninguém sabe o nome dela. Deus não fica escolhendo o Raul B para abençoar, não. Tem gente que fica olhando e fala, você se converteu ontem, por que tem direito de ganhar uma coisa aí? A mulher, nem o nome é citado aqui, e Deus já abençoou a vida dela. Uma mulher foi procurar Eliseu, isso nem, também ninguém fala o nome dela. Ela apenas diz assim, o meu marido era o servo do Senhor, e ele morreu. Ele era profeta também, estudava na academia de profeta. Morreu. Os credores estão querendo pegar os meus filhos para matar. E agora, profeta, o que eu faço? Ei, no meio da crise, no meio dessa crise, querido, para Deus não tem crise, não. É verdade. Aquele período é um período de crise. A mulher rica ainda tinha que comer. Aquela era pobre, não tinha, não tirar, não tinha nem como pagar as dívidas. Glória a Deus. Mas o profeta mostrou para ela o quê? Que com um pouquinho de azeite que ela tinha na casa dela, aquilo ali era muito. Você entendeu, querido? Você entendeu a visão do profeta? Você entendeu a visão do profeta, querido? Pelo amor de Deus, você entendeu a visão do profeta? Isso é um pouquinho para você, mas para Deus é muito. Um pouco para Deus é muito. Ei, aquela mulher disse assim, eu tenho só um pouquinho de azeite, uma botijinha. Sabe o que é botija? Era botijinha. O profeta falou, arrume vasilhas emprestadas e põe sobre as vasilhas. Aleluia. Você e sua família ficam do resto. Agora eu quero que você pense. O profeta disse, pega esse pouquinho e coloca sobre todas as vasilhas. A mulher fecha a porta e ela tem que ser mulher de fé. Ela tem que acreditar no profeta. Creia nos seus profetas e prosperarei. Creia. Esse homem aqui está sendo um profeta sobre a tua vida. Isso aqui não é só para preencher, sabe, uma tabela na igreja, não. Isso daqui é para que você seja abençoado. Isso aqui é para acontecer
A mãe ficou doida, o que é isso? Ei, mas ela está enchendo, está enchendo. É a palavra que o profeta liberou e aconteceu na casa dela, na vida dela. A mulher que não tinha como engravidar, agora ela recebe a bênção de Deus e tem um filho, conforme a palavra que foi liberada.